Hoje a gente continua com a nossa série sobre família, especificamente família no Antigo Testamento. E hoje a gente vai tratar mais uma vez de um tema muito relevante, que é a responsabilidade dos filhos na estrutura do lar. Sobretudo a responsabilidade dos filhos de acordo com o 5º mandamento, que ordena que amemos pai e mãe. Vamos começar com uma oração? Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por estarmos aqui presentes para aprendermos um pouco mais de ti, aprendermos da tua palavra. E eu te peço, Senhor, que tu possa estar me usando para ministrar esse estudo no dia de hoje e que a gente saia daqui com maior esclarecimento sobre as nossas responsabilidades de acordo com a tua palavra. No nome de Jesus, amém. A responsabilidade dos filhos no 5º mandamento. Em Êxodo 20, Deus apresenta para nós aquilo que é a essência da sua lei. Qual é ela? Os 10 mandamentos. Então ali, Deus concentra tudo aquilo que há de essencial em toda a sua lei moral. E, portanto, ali nós percebemos o que há de mais importante na lei moral, conforme Deus instituiu para nós. Dessa forma aqui a gente pode ver aquilo que Deus mais valoriza, aquilo que Deus dá mais importância. E ao contrário da tendência moderna, a gente vê aqui, sobretudo no 5º mandamento, que Deus valoriza demasiadamente a estrutura familiar, sobretudo o respeito dos filhos, a autoridade dos pais nesse núcleo familiar. Diz o 5º mandamento: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma vida longa sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Êxodo 20, 12. Esse mandamento é tão importante e vinculante que o próprio Deus, quando encarnado na pessoa de Jesus Cristo, mesmo ele sendo Deus, o Criador, detentor de onipotência, onisciência, mesmo ele, quando esteve em carne, se submeteu e obedeceu ao seu pai e à sua mãe terrenos. Se o próprio Deus se submeteu à autoridade de seus pais, quanto mais nós, meros seres humanos pecadores, deveremos obedecer à autoridade de nossos pais e de nossa mãe. Hoje eu quero comentar o Catecismo Maior de Westminster, onde a partir da questão 124 começa a elencar, a explicar a natureza e as implicações do 5º mandamento. A questão 124 do nosso catecismo diz o seguinte: o que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? O catecismo, ele interpreta pai e mãe como uma sinédoque. O que é uma sinédoque? Uma figura de linguagem, como uma metonímia, alguns dizem que é a mesma coisa, que toma o todo pela parte. Isso quer dizer que quando Deus nos ordena obedecermos pai e mãe representam uma sinédoque, uma figura de linguagem, para representar algo maior, que é toda a autoridade estabelecida por Deus na terra. Não só a autoridade de pai e mãe, mas a autoridade de pai e mãe é a primeira e mais natural autoridade da qual se derivam todas as demais. Então, portanto, quando nos é ordenado obedecermos pai e mãe, como eu falei no início, isso aqui se trata de uma síntese daquilo que é essencial na lei de Deus. E ao nos ordenar a obedecermos pai e mãe, Deus está nos ordenando a obedecermos toda a autoridade instituída por Ele mesmo. A autoridade do pai e da mãe, como está explícito aqui, a autoridade do pastor da nossa igreja, a autoridade das autoridades civis instituídas por Deus, a autoridade do professor, a autoridade do nosso patrão, do nosso chefe e tudo mais. Base bíblica para isso. Vamos abrir em 2 Reis 5,13.
2 Reis 5,13. Mas os seus servos, servos de Naamã, lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Ou seja, nós vemos aqui que os servos de Naamã o tratavam com um respeito paternal, o chamando de pai. Em Gálatas 4,19, caso queiram abrir aí, Paulo se refere aos destinatários de sua carta da seguinte maneira: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. 1 João 2,1. João se refere também aos seus destinatários com a mesma expressão: meus filhinhos. Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a gente percebe aqui que a Escritura trata o respeito à autoridade como um respeito paternal. A Escritura trata também a relação da autoridade para com os seus subordinados como uma relação filial, onde aquele que é autoridade, como Paulo, como João, trata os seus discípulos, as suas ovelhas, tal como filhos. Então, portanto, a gente aprende aqui que, sendo o quinto mandamento uma sinédoque da relação de toda autoridade, onde há um subordinado e uma hierarquia maior, e um chefe, e um superior, um subordinado e um superior, nós devemos emular essa relação familiar que se dá entre os pais e os seus filhos. Portanto, essa honra que nos exige o quinto mandamento começa na honra aos pais e se estende a toda a autoridade instituída, como eu já disse, a autoridade do pastor, dos líderes da sua igreja, a autoridade do governo, o nosso prefeito, o governador, presidente da República, a autoridade das forças de segurança, a autoridade da polícia, a autoridade do professor na sala de aula, a autoridade do patrão. Em cada uma dessas esferas, Deus constituiu autoridades e lhes deu uma esfera de soberania, uma esfera de controle, na qual nós lhes devemos obediência. Nós devemos obediência aos professores na sala de aula, porque ali está uma autoridade. Evidentemente que fora da sala de aula, o professor não é autoridade sobre a nossa vida. No que diz respeito às questões espirituais e às questões eclesiásticas, nós devemos respeito paternal com o nosso pastor. No que diz respeito à esfera da autoridade civil, nós devemos submissão, nós devemos respeito à autoridade do nosso prefeito, do governador, do presidente da República. Quando os pais em uma sociedade param de exigir e receber respeito, da mesma forma, os professores, a polícia e as outras autoridades deixam também de ser respeitadas, porque é na família que nós aprendemos a vida em comunidade. Nós aprendemos a termos liberdade, nós aprendemos a lidar com as consequências dessa liberdade, nós aprendemos que há uma autoridade maior e uma autoridade inferior e há os iguais. Então, a família tem uma especial importância porque ela é protótipo de toda a comunidade. Quando a gente tem, portanto, uma família sólida, uma família saudável, a gente tem uma igreja saudável, a gente tem uma igreja onde as pessoas sabem se comportar com os seus irmãos, sabem se comportar com aquelas pessoas que estão debaixo de sua autoridade e sabem respeitar e honrar aqueles que estão acima como autoridade instituída por Deus também. A destruição da família, portanto, ela leva necessariamente a um caos social, a uma perturbação na ordem social. Não é à toa que existe uma correlação muito clara e muito bem atestada na pesquisa sociológica entre a ausência de autoridade paterna e a criminalidade, problemas emocionais como ansiedade, depressão, abuso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis,
gravidez indesejada, gravidez, sexualidade precoce, inclusive abuso sexual. Meninas que não tiveram a presença do pai, da autoridade do pai em casa, estão muito mais propensas a serem abusadas sexualmente. Então, a gente percebe nisso a sabedoria divina em instituir e preservar esse núcleo fundamental que é a família, e preservar e determinar que nós honremos essa autoridade e em atribuir a essas autoridades que emulem aquilo, a autoridade divina para conosco. Deus, ele delega aos pais a responsabilidade de cuidar, de preservar e de instruir os filhos na fé. Infelizmente, às vezes o governo ele tenta enfraquecer a estrutura familiar e eles não percebem que isso causa o enfraquecimento de toda figura de autoridade, o que, por sua vez, fomenta líderes autoritários, porque na ausência de autoridade paterna, os jovens vão buscar autoridade em algum lugar. Porque o jovem ele tem essa necessidade de ter alguém em quem se espelhar, tem a necessidade de ter alguém que impõe limite. E na ausência disso, ele vai se espelhar, seja numa figura famosa, um cantor ou um ator, vai se espelhar no Felipe Neto, vai se espelhar em qualquer liderança política autoritária. Então vejam que muitas vezes nós nos questionamos porque nossos filhos, porque os jovens da nossa sociedade se deixam levar tão facilmente por ilusões, por maus exemplos, por apelos políticos autoritários. Isso se dá porque nós temos uma necessidade de autoridade. Nós temos uma necessidade de uma figura que imponha limite, de uma figura de autoridade moral. E na ausência dessa autoridade sendo cumprida pelo pai, a gente vai buscar em algum lugar. E isso, mesmo na fase adulta, acaba por perturbar a nossa compreensão da autoridade, inclusive a nossa imagem de Deus. Há uma associação, muito bem atestada também, entre a imagem que a gente tem do pai terreno com a imagem que a gente tem do pai celestial. A gente tende a projetar a imagem do nosso pai terreno para o nosso pai celestial. E daí a responsabilidade tão grande nossa enquanto pais. Por quê? É conosco, é com os pais que os filhos vão aprender a se relacionar com Deus. E se o pai for abusivo, for ausente, a probabilidade da criança, do jovem, inclusive quando crescer, transferir essa imagem do seu pai terreno para o pai celestial é muito grande. Então pesa sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande de instruir os nossos filhos na fé, não só cognitivamente, não só lecionando, não só dando aula, mas sobretudo pelo exemplo moral que Deus pede que nós façamos. Em Mateus 15, versículo 4, Jesus ele ratifica esse mandamento e ele menciona também uma outra passagem da antiga lei do Antigo Testamento, e Jesus diz o seguinte: pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Vejam que esse respeito à autoridade dos pais era tão enfatizado na lei do Antigo Testamento que não cumpri-la, que blasfemar e desrespeitar a autoridade do seu pai implicava pena capital, pena de morte. Vejam, isso não quer dizer que necessariamente nós tenhamos que instituir uma penalidade equivalente na sociedade de hoje, não necessariamente. Mas o que importa é o princípio por trás disso. No antigo Israel, a autoridade da família era tão valorizada, tão respeitada, com a ciência de que da família se derivava toda a ordem social, que a lei do antigo Israel instituía como pena capital o desrespeito aos pais.
Na pergunta 125, o catecismo pergunta o seguinte: por que são os superiores chamados pai e mãe? Os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que em todos os deveres para com os seus inferiores, e superior e inferior aqui se refere não a uma qualidade ontológica da pessoa, mas a uma relação hierárquica. Então, no sentido de que aquele que está numa posição de autoridade é superior a nós. E nós somos, nesse sentido, hierarquicamente inferiores à autoridade dos nossos pais, à autoridade do nosso pastor, à autoridade dos nossos representantes políticos. Isso não implica uma desvalorização da pessoa, é simplesmente uma relação hierárquica, ok? Para lhes ensinar que em todos os deveres para com os seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se esses fossem seus pais. Ou seja, o quinto mandamento chama as figuras de autoridade de pai e mãe, porque as autoridades têm que emular, têm que reproduzir o modo de tratamento de um pai para com seus filhos. E a gente viu aqui nas leituras que a gente fez, na pergunta anterior, como Paulo e João se referiam às suas ovelhas, tratavam literalmente como filhos. Então, quando a Bíblia fala de submissão às autoridades, ela também não ignora as responsabilidades da autoridade em conquistar esse respeito e essa honra dos seus inferiores ou dos seus subordinados. Efésios 6,4 deixa isso claro quando diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, ao mesmo tempo que Paulo fala para os filhos, fala para os subordinados se sujeitarem às autoridades instituídas, fala para nós nos sujeitarmos às autoridades dos nossos pais, adverte para que os pais não incitem os seus filhos à ira. Porque uma autoridade abusiva, ela tende também a gerar uma reação do seu subordinado. Então a nossa relação enquanto líderes tem que ser, como o próprio Cristo deixou o exemplo, uma relação de liderança servidora, uma relação de liderança paternal. Nós precisamos tratar os nossos subordinados como nossos filhinhos, com esse amor paternal que Paulo e João tinham para seus discípulos. E isso se aplica a toda figura de autoridade. Como a gente viu aqui, e eu repito, pai e mãe nesse mandamento é uma representação de toda autoridade ordenada por Deus. Portanto, toda autoridade, a do pastor, a do político, a da polícia, do professor, deve se inspirar nessa relação natural que o pai tem com seus filhos, que a mãe tem com seus filhos. 1 Coríntios 4, 14 a 16 fala o seguinte: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Vejam aqui que Paulo está falando que, embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. É como se ele estivesse falando, embora vocês tenham 10.000 pastores para acompanhar no YouTube ou nas caixinhas de pergunta do Instagram, vocês não têm muitos pais. Porque vejam, você pode ter grandes referências na internet, isso é muito útil, mas isso não supre, isso não substitui a autoridade do pastor da tua igreja local. O Augusto Nicodemos ou Iago Martins não são seus pastores. São figuras muito relevantes com quem temos muito a aprender, mas não são os seus pastores. Pastor é aquele que te acompanha diariamente, semanalmente na tua igreja local, cuida de ti,
E assim como Paulo, são aqueles que te geram, aqueles que arcam com as dores do parto para gerar uma nova criatura na tua vida. Então não substitua a autoridade do teu pastor por autoridade de um pastor virtual, ou mesmo pelos livros de algum pastor já falecido, pelo Charles Spurgeon, por melhor que sejam. Deus, quando instituiu pastores, não os instituiu apenas como professores, como instrutores, mas o pastor é aquele que acompanha a ovelha, aquele que conduz a ovelha. E nenhum pastor de internet tem condição de satisfazer, de suprir essa responsabilidade que só o pastor tem. Na pergunta 127, diz: qual é a honra que os inferiores, os subordinados, devem aos seus superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda devida reverência sincera em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridades, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Então aqui a gente vê algumas características que nós temos que nutrir em nós na nossa relação com os nossos superiores, com aqueles que são autoridades sobre nós. Diz que devemos ser submissos às suas correções, devemos ser fiéis, devemos ser leais a essas autoridades, devemos inclusive defendê-las. Isso se aplica ao nosso pastor, se aplica a toda autoridade. Isso é interessante porque, sobretudo quando diz respeito à política, a gente muito facilmente desrespeita as autoridades que estão sobre nós. E há muitas autoridades que merecem nossas críticas, mas a Bíblia não autoriza o desrespeito, a desonra, seja pela autoridade da Dilma Rousseff ou do Jair Bolsonaro. E a menção a essas figuras é particularmente relevante porque são duas figuras que a gente tende muito facilmente a debochar, a escarnecer. Quem nunca riu das palavras de Dilma Rousseff? Quem nunca compartilhou os seus vídeos onde ela se enrolava para falar e ria e desonrava a autoridade da nossa presidente da República? Quantas vezes nós não vemos os coices do nosso presidente e também debochamos e o tratamos como um idiota, como um ignorante? Quando nós fazemos isso, nós não estamos respeitando as nossas autoridades. Eu falo por mim, porque desse pecado todo mundo tem uma culpa, né? Só que a Bíblia fala para a gente orar pelas nossas autoridades. Para orar, seja pelo nosso prefeito Crivella, ou pelo Eduardo Paes, seja pela Dilma, Lula ou Jair Bolsonaro, ore. E todas as críticas que você tem a essas autoridades, que você dirige a Deus em oração. Mas não esqueçam de respeitá-las e protegê-las, inclusive. Esse respeito, essa defesa pelas autoridades, mais uma vez emula a defesa que nós fazemos da honra dos nossos pais. Quando a sua mãe peca, ou quando a sua mãe comete um erro, nossas mães, nossos pais são falíveis, não são perfeitos. E eu tenho certeza que cada um de vocês conhece bem os erros da sua mãe e do seu pai. Mas se alguém vier falar para você, falar mal da sua mãe, eu tenho certeza que ainda que ele esteja falando a verdade, você vai prontamente defendê-la. Não é natural um filho expor o erro da sua mãe na internet, no Facebook, ou sair falando para todo mundo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. A resposta natural é proteger. A gente protege, a gente não expõe a nudez dos nossos pais. Dessa mesma maneira, a gente não deve expor a nudez das nossas autoridades. A gente precisa protegê-las.
Isso é respeitar. Isso não quer dizer que a gente vai fechar os nossos olhos para os erros dessas autoridades. Nós podemos sim sentar com os nossos pais e dizer: pai, você está errado. A gente pode sim fazer o necessário para instruir e aconselhar os nossos pais. A gente pode votar pelo impeachment de um presidente, mas a gente não pode desrespeitar as figuras de autoridade que Deus colocou sobre nós. Malaquias 1,6 fala o seguinte: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Vejam que Deus trata aqui a honra, a figura do pai e a figura do Senhor como uma dívida. Nós devemos honra, nós devemos obediência, nós devemos respeito a essas figuras de autoridade. E o mais relevante para esse tema, sobretudo para essa questão de não expormos a nudez das autoridades que estão sobre nós, é a famosa passagem lá de Gênesis 9, em que os filhos de Noé expõem a nudez de seu pai, expõem o pecado de seu pai. Vamos abrir lá Gênesis 9, 20? Essa é uma passagem muito importante. Gênesis 9, olha do versículo 20 ao versículo 26. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. A pergunta que se coloca aqui: Noé pecou? Sim. Quando o seu filho, Cã, aponta o erro do seu pai, ele estava errado no mérito? Ele estava errado quando diz que seu pai errou, estava nu? Não. Mas mesmo o seu pai pecando, ele foi amaldiçoado por expor a nudez do seu pai. O seu pai, o seu pastor, o seu presidente pecam porque são seres humanos. Mas esse é o padrão, esse é o paradigma na nossa relação com os pecados dos nossos superiores. Não exponha a nudez dos seus pais. Não exponha a nudez das autoridades, porque Deus amaldiçoa quem expõe a nudez dos pais e abençoa aqueles que cobrem a nudez dos pais. O fato de seu pai pecar não lhe dá o direito de expô-lo e de desonrá-lo. Não faça isso. Algumas responsabilidades gerais dos filhos para com os pais, de acordo com John Bunyan. Primeiro, a gente precisa ter os nossos pais, as nossas autoridades, sempre em autoestima. Há um espírito vil entre os filhos que consiste em desprezar seus pais e nutrir por eles pensamentos desdenhosos, desdém pela autoridade dos nossos pais. A Bíblia fala que isso é pior do que paganismo. 1 Timóteo 5:8 fala o seguinte: aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Você tem uma responsabilidade de cuidar da sua família, de cuidar do seu pai, da sua mãe viúva, do seu pai inválido, e quem não o faz é pior do que o descrente. E aí John Bunyan vai listando algumas objeções. Mas alguém pode objetar: meu pai é pobre e eu sou rico, e será uma vergonha ou um obstáculo para mim demonstrar respeito por ele. Resposta: eu lhe digo, você argumenta como um ateu, um ímpio ou um animal, e contraria claramente o Filho de Deus em Marcos
7, quando Cristo questiona a prática comum entre os fariseus de buscar pretextos religiosos para se desobrigarem da responsabilidade de cumprir o 5º mandamento, honrando pai e mãe. Provérbios 15, 20 fala: o filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Embora seus pais sejam de baixo nível social e você de alto nível social, ainda assim eles são teu pai e tua mãe e precisam ser estimados diante de ti. Segundo, é preciso demonstrar honra aos seus pais, se dispondo a ajudá-los nas suas necessidades. 1 Timóteo 5,4 fala o seguinte: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Observe que o texto diz retribuindo o bem recebido. Ele trata como se nós, filhos, tivéssemos uma dívida com os nossos progenitores, com os nossos pais, com os nossos avós, e nós precisamos retribuir. E John Bunyan cita pelo menos 3 bens que nós recebemos dos nossos pais, pelos quais nós somos devedores. O primeiro deles é a nossa vida. Foram os nossos pais que nos deram o maior bem que nós temos, que é o dom da vida. Por mais pecadores que tenham sido os nossos pais ou negligentes, eles nos deram a vida e por isso seremos sempre devedores deles por causa disso. Pelo cuidado em preservar a nós quando nós não conseguíamos cuidar de nós, e pelas dores que eles enfrentaram para nos criar. Até que você tenha seus próprios filhos, você jamais entenderá as dores, medos, temores e aflições que eles enfrentaram para criá-lo. E quando você tiver, dificilmente você conseguirá recompensá-los por tudo que eles fizeram. E isso é uma verdade. A gente só entende aquilo que os nossos pais fizeram por nós quando nós somos pais. A gente só entende o que é um casamento quando a gente casa. Tem algumas coisas que, se a gente não passar pela experiência, por mais que a gente estude, por mais que a gente observe, a gente não percebe perfeitamente como funciona. E terceiro, ele diz: demonstre com um comportamento humilde e filial que você se lembra do amor de seus pais. Se os seus pais são piedosos e você é um ímpio, então considere ainda mais respeitá-los e honrá-los, não apenas como pais na carne, mas como pais piedosos. Seu pai e sua mãe foram feitos por Deus instrutores no caminho da justiça. Ah, mas e se os seus pais forem ímpios? John Bunyan responde: ainda mais nós devemos inclinar os nossos corações para com eles, porque são os seus pais que estão a caminho do inferno. Isso é mais um motivo para você amá-los e para você conseguir, pelo teu exemplo, quebrar o coração e ser instrumento de Deus na salvação dos teus pais. Terminando, a pergunta 128 diz: quais são os pecados dos inferiores contra os seus inferiores? Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda a negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo à autoridade e a rebelião contra suas pessoas e posições em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, a zombaria, como fez o filho de Noé, e todo o comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. O nosso comportamento não pode ser motivo de desonra para as autoridades instituídas sobre nós. O teu comportamento como crente traz vergonha à autoridade do teu pastor? O teu comportamento como filho, como cidadão, traz vergonha à autoridade do teu pai e da tua mãe? O teu comportamento como brasileiro traz vergonha às autoridades da nossa nação e nos fazem ser mal vistos pelos estrangeiros? Então percebam que o nosso comportamento deve ser instrumento de honra às autoridades que estão sobre nós. Em síntese, Deus abomina o desrespeito às autoridades e trata o rebelde como ímpio.
sobretudo aqueles que não respeitam a autoridade dos seus pais, coisa que a lei de Deus punia com a pena capital. A nós, como líderes, cabe o cuidado paternal com os nossos subordinados. Nós precisamos, seja na posição de pastor, de patrão, de pai, de mãe, de autoridade civil, polícia, nós devemos tratar os nossos subordinados como nossos filhos. E a nós, enquanto subordinados, cabe o respeito e a honra àqueles que Deus colocou sobre nós. Que a gente medite nessa passagem, que a gente medite no que diz o nosso catecismo e que a gente atente para a responsabilidade que Deus impõe sobre nós nesse mandamento. Respeitemos as autoridades instituídas sobre nós e que nós, enquanto autoridade, tratemos os nossos subordinados como nossos filhos. Amém?